Existiam dois homens. Primeiro Moisés. Quando Moisés morre, Deus diz: põe agora Josué no teu lugar. Então, antes dele morrer, Deus disse: põe Josué. Josué ficou para ensinar aquele povo e Moisés morreu. Durante 40 anos foi Moisés que ensinou. Moisés morreu e agora depois Josué morreu. Aqui conta a história depois da morte de Josué. Quando Israel, que seus pais ouviram muitas vezes da mão de Josué, o ensino da verdade, um deles era: vocês não podem ter ídolos, Deus é um só, e a Ele só você deve tributar ao teu louvor, a tua honra, a tua glória, a tua vida, teu tudo. E eles aprenderam isso, que Deus tinha mandamentos, e o homem ia ser abençoado por Deus, se não andasse contra esses mandamentos que Deus deu através de Moisés e depois de Josué. Mas depois de Josué não teve nenhum líder mais na igreja. Ninguém mais liderava ninguém. Sabe por quê? Todo mundo desviado. Cada um vivendo o que quisesse da sua vida. Mandamento ninguém mais vivia. Tudo que Moisés e Josué haviam falado para eles não interessava. Sabe por que não interessava? Morria um pai hoje que aprendeu de Josué. Os filhos não queriam mais nada do que o pai ensinou. E aqueles que ali eram filhos, com 20 anos, 30 anos, eles já tinham outros filhos. E daqui a pouco passava-se 100 anos e já tinha outras gerações de gente que não conhecia nada, nem se importava com nada. E qual era o problema? Aqui diz: eles caíam na mão do inimigo. Por quê? Deixa eu te explicar. Israel, onde ele andava, irmão, principalmente no lugar onde ele se estabeleceu, que é o lugar onde ele está hoje. Por isso Israel é super atacado todo o tempo pelos países que estão em volta dele. Todo o tempo os países hoje estão enviando bomba, drone, para matar, destruir Israel. Assim também era na época dos juízes, sendo que na época que a gente lê aqui o capítulo 2 de Juízes, não havia pólvora, mas havia os inimigos em redor que odiavam Israel. Enquanto eles obedeciam a Deus, Deus nunca deixou nenhum inimigo tocar em Israel. O próprio Deus às vezes enviava anjo para a destruição do povo que atingia Israel. Mas quando estava aqui no período do juízo, ninguém mais queria saber de Deus. Inventaram religiões e por isso cada um vivia a sua vida. E sabe o que Deus fez? Aqui diz: Deus ficou com muita ira. Em Romanos 1,18 diz: a ira de Deus vem sobre aquele que pega a justiça e torna em injustiça, que pega a verdade e transforma em mentira. Deus fica irado. Lá em Apocalipse 6, no verso 16 e 17, diz que quando Jesus vier, porque a Bíblia diz que ele vai vir, o povo que vai estar na terra vai dizer para os rochedos, para as montanhas, se escondendo e dizendo: cai sobre nós, nos esconde da ira do Cordeiro, porque é chegado o dia da sua ira e ninguém vai poder suportar. No Apocalipse 16, 1 em diante, fala de 7 taças da ira de Deus, que a Bíblia diz que Deus vai derramar na terra para a destruição do planeta. Por quê? Porque pais que se levantam cada vez mais ficam levando o filho cada vez mais para distante de Deus. Enquanto isso, está aí o Brasil com corrupção, está aí os presídios superlotados. Nunca teve tanta droga no planeta como nessa geração. Tantas crianças drogadas, tanto crime na rua, tanto assalto na rua. Muitas vezes a culpa é de quem? Do pai que gerou filho para o mundo.
chega e diz: você vai liderar esse povo agora. Essa geração, o líder vai ser você. E enquanto você dá a verdade para eles, você fizer o que eu estou mandando, faz assim quando der na câmera aí, 20 minutos. E quando você fizer o que eu estou mandando, eu vou proteger você e esse povo, mesmo que seja 1 milhão de pessoas. Olha, na época de Davi, que é no ano 1000 a.C., só o soldado de Davi era quase 1.500.000 soldados. Imagine quantas pessoas haviam em Israel na época de Davi. Hoje no Brasil, por exemplo, tem 200 milhões de pessoas, mais ou menos. Israel na época de Davi tinha também mais ou menos 200 milhões de pessoas. Sabe o que Israel é hoje? Um pouco maior que São Luís. E em São Luís tem cerca de 7 milhões e pouco de pessoas. E Israel hoje tem cerca de 15 milhões de pessoas. Sabe o que foi aquilo? Desde a época dos juízes, os inimigos foram tomando terra, matando gente, matando pai, avô, filho, para tomar tudo. Que a Bíblia diz que o diabo souber roubar, matar e destruir. Sabe por quê? Porque filhos deixaram de obedecer